Boa tarde, pessoal. Hoje é nosso segundo dia da semana de acolhimento e teremos algumas apresentações que objetivam orientar os nossos estudantes no contexto do ensino remoto. Para iniciar, convidamos o psicólogo Rafael Soares Chaves. Olá, comunidade acadêmica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Aqui quem vos fala é o Rafael Chaves, eu sou psicólogo do campus Ipanguaçu e hoje a gente vai falar sobre as orientações para manter a mente saudável no contexto de isolamento social e ensino remoto. Você sabia que os pensamentos positivos eles podem nos ajudar a melhorar a nossa saúde, o nosso desempenho acadêmico e até a nossa autoconfiança para conseguir atingir nossas metas e objetivos? Pois é, o problema é que em tempos de pandemia nós sofremos uma série de alterações repentinas e que mudaram de maneira significativa a maneira de boa parte da população em pensar e em como lidar com essas alterações. Esse novo normal, essa insegurança causada pelo momento da pandemia, fez com que diversas pessoas passassem a viver sentimentos de incerteza, de solidão, a viver problemas em relação a relacionamentos e sofrer com o isolamento social de um modo geral. Então, uma variedade de pensamentos negativos passou a invadir o modo como as pessoas refletem e interagem no ambiente em que vivem. Essa negatividade, para algumas pessoas, pode acabar se transformando em um padrão de pensamento e dessa maneira acaba fazendo com que elas, por muitas vezes, acabem focando apenas no lado negativo das coisas, perdendo a esperança ou sempre esperando o pior. Ainda assim, mesmo sem querer, podemos acabar sendo reféns do pensamento negativo e acabar perdendo a nossa energia ou dando mais atenção à dor e ao sofrimento. Hoje nós vamos aprender algumas estratégias para quebrar com esse padrão negativo e assumir uma postura mais eficiente diante de um momento de crise. Então, a primeira coisa a se fazer é buscar o autoconhecimento para entender os seus sentimentos, entender como você pensa e como você se sente diante de alguma situação problemática ou diante de algum momento de crise na sua vida. Entender como esses sentimentos se produzem e como eles acontecem dentro da sua cabeça é de fundamental importância para que você, a partir daí, consiga identificar os padrões negativos e consiga identificar as formas como você pensa sobre as coisas e se isso, de certa forma, está atrapalhando a sua vida. Então vamos fazer agora um pequeno exercício mental. Isso vai fazer com que a gente consiga identificar qual é a nossa maneira de enxergar o mundo. Vamos fazer isso através de uma simples pergunta e talvez você nunca nem tenha prestado atenção e se feito essa pergunta. E a pergunta é: e seus pensamentos? Como estão? Para a gente conseguir responder essa pergunta, é importante a gente prestar atenção no nosso eu crítico. Sabe aquela pessoa com que a gente internamente conversa, resolve os problemas, toma decisões? Aquela pessoa com que a gente fica debatendo mesmo e pensando sobre as coisas e discutindo com ela dentro da nossa cabeça. Pois é, esse eu crítico, algumas vezes, ele pode estar regulado para um padrão negativo de pensamento. E aí, quando a negatividade toma conta do nosso eu crítico, a nossa saúde mental, ela pode ficar em questão aí. E a gente pode ficar susceptível, a gente pode ficar vulnerável e acabar desenvolvendo algum problema em decorrência desse padrão negativo que se assume diante de algumas pessoas. Agora que você já aprendeu uma das maneiras de identificar essa negatividade, você já deve estar se perguntando o que fazer diante dos pensamentos negativos. Bom, agora em seguida a gente vai aprender uma série de estratégias que vão ajudar você ou alguma pessoa que você conheça a lidar com esse tipo de pensamento.
A primeira estratégia é a prática da gratidão. Pois é, pratique a gratidão. Ser grato é aprender de maneira verdadeira e reconhecer o que já somos ou conquistamos ao longo da vida. E por isso, esse sentimento contribui para nos conectar com algo maior do que nós mesmos, estando associado a emoções como felicidade, otimismo, esperança e, portanto, associado a pensamentos positivos. Além disso, ser grato é altamente saudável para as pessoas ao nosso redor. Por quem somos gratos, esse sentimento provoca uma corrente de emoções positivas capaz de afetar a vida de muita gente. Para ser grato, é importante todos os dias refletir e lembrar de tudo que funciona na sua vida, tudo que você já possui, tudo que já te faz feliz. Quanto mais grato você for, mais positivos serão seus pensamentos e mais coisas boas você vai atrair. Pratique a resiliência. A resiliência é a capacidade de cada indivíduo lidar com seus próprios problemas do dia a dia, com pensamentos e comportamentos flexíveis, acreditando que tudo vai melhorar no futuro. Praticar resiliência é olhar de frente para o problema e perceber que poderia ser pior, entendendo que tudo tem o seu lado positivo. Essa pandemia, por exemplo, está provocando coisas ruins para todo mundo em maior ou menor escala. A pessoa resiliente sabe lidar de maneira positiva com essa situação, depois que ela se concretiza, não deixando espaço para outros pensamentos negativos causarem danos à sua mente e emoções. A próxima estratégia é a estratégia do auxílio. Pois é, ofereça ajuda ao próximo. Algumas pessoas, inclusive, relatam ter mais dificuldade em resolver os próprios problemas do que os problemas dos outros. Que interessante, não é? Então, por mais que você não consiga resolver um problema seu, ajude alguém que está passando por algum problema e aí talvez nesse caminho você até encontre a solução para algum problema seu. Quando você toma uma iniciativa para ajudar o outro, invariavelmente acaba encontrando pessoas com problemas mais graves do que o seu. Isso contribui para você se sentir grato pela sua vida, também diminuindo as chances de um pensamento negativo ficar se repetindo na sua mente. Então, nesse momento delicado em que o nosso planeta vive, ajudar o próximo nutre você e ajuda você a se fortalecer ainda mais para solucionar os seus próprios desafios. A próxima estratégia é a estratégia da responsabilidade. Assuma a responsabilidade sobre o máximo possível de coisas na sua vida. Pessoas que estão acostumadas a se vitimizarem, a depositarem na conta do outro os seus próprios problemas, vivem atormentadas por pensamentos negativos extremamente destrutivos. Cuidado, o vitimismo e o pensamento negativo têm muito em comum. Entendendo que esses pensamentos só servem para atrair mais coisas negativas, você logo percebe que é você mesmo que atrai tudo na sua vida. Assim, a mudança do pensamento vai mudar o que você atrai na sua vida também. Existem também as estratégias mentais e espirituais. Existem as terapias que podem ajudar a reduzir o estresse, eliminar os pensamentos negativos. Existe a meditação. Em seus inúmeros benefícios comprovados em pesquisas científicas estão o estímulo aos sentimentos de empatia, bondade e compaixão em relação a si mesmo e ao próximo, e também um aumento no bem-estar psicológico. Da mesma forma, a yoga é outra estratégia que une os aspectos físicos, emocionais e espirituais, trazendo bem-estar para o corpo e ajudando a pessoa a encontrar um caminho leve a uma vida com um sentido mais profundo. Por sua vez, a espiritualidade traz os mesmos benefícios e muitas vezes faz com que a própria pessoa encontre um propósito maior na vida dela. E aí, você tem um propósito maior na sua vida? É importante descobrir qual e para que as coisas façam mais sentido e você consiga viver com mais alegria. Meditação, yoga, terapias
E a nossa espiritualidade, a prática da espiritualidade e da religiosidade vão ser ferramentas importantes para ajudar a pessoa a ter pensamentos positivos. Por fim, trabalhe e estude com prazer e viva com alegria. Pois é, se o seu trabalho ou seu estudo não é lá as mil maravilhas, tudo bem. Você ainda assim pode encontrar uma atividade paralela que possa ser um hobby ou um serviço voluntário ou algo que faça com que você se sinta mais capaz e acabe realizando até alguma paixão que você tenha na sua vida. Então viva com alegria e otimismo, mesmo a enfrentar as dificuldades naturais do dia a dia, nos dá mais força para superar problemas e atrair situações e pensamentos positivos na nossa vida. Sorria, brinque, cante, dance, mantenha iluminados os seus sonhos e objetivos, fará com que você tenha muita força de vontade e continue correndo. Comemore bastante qualquer conquista que você tenha. Tudo isso são pontos que devemos estar muito atentos sempre, porque estão diretamente ligados aos nossos sentimentos e emoções, portanto geram pensamentos positivos. Mantenha sua energia, mantenha sua alegria. Esses são pilares mais importantes para se manter e desenvolver os nossos pensamentos e manter a sua mente saudável. Pois bem, essas foram as orientações para manter a mente saudável no contexto de isolamento social e ensino remoto. Eu aproveito o espaço para deixar os meus sinceros agradecimentos a toda a comunidade escolar, aos pais, professores, alunos, técnicos administrativos e funcionários terceirizados. O meu grande abraço a todos aqueles que seguem no esforço contínuo de trabalho para que as nossas atividades retornem o mais rápido possível. Eu deixo aqui meu sentimento de saudade e a certeza de que tudo isso vai passar e logo logo nós vamos poder nos encontrar no campus e comemorar o nosso retorno. Um grande abraço e até a próxima. Eu sou Rafael Chaves, psicólogo do campus Ipanguaçu e muito obrigado. Obrigada, Rafael. Suas palavras foram motivadoras. Agora vamos conversar um pouco sobre a necessidade da autonomia no processo de ensino e aprendizagem, principalmente no formato das aulas remotas. Para conversar um pouco sobre o assunto, convidamos a pedagoga Edilza Alves Damascena. Olá, queridos estudantes, desejo que todos estejam bem. Diferente de todos os outros retornos ao semestre letivo, dessa vez nós não estaremos no auditório do campus Ipanguaçu para recebê-los, nem poderei recebê-los lá na sala da equipe técnico-pedagógica, mas nós estamos aqui virtualmente unidos. E esse é um momento de grande desafio, não está sendo fácil para ninguém. Não será fácil para os estudantes, para os familiares dos estudantes, não está sendo fácil para os gestores, para os técnicos administrativos e nem para os professores, mas nós estamos juntos para enfrentar esse desafio. O primeiro destaque que eu quero fazer é sobre a autonomia que todos nós precisamos ter nesse processo. Assistir aulas presencialmente é diferente de assistir agora no formato remoto. Presencialmente, nós contamos com estrutura física da escola pensada e organizada para nos ajudar, para colaborar com a nossa organização. É a sirene que demarca o início e o final das aulas. São os assistentes de alunos que passam nos corredores orientando que a gente siga. No formato remoto, em nosso lar, nós precisamos cuidar da nossa própria organização, tomar decisões que vão repercutir na nossa dinâmica de estudo. Então é muito importante que a gente esteja atento e que a gente seja disciplinado. Em relação à disciplina, é muito importante que todos vocês se orientem no sentido do cumprimento das atividades. Vamos perceber que agora nós vamos ter 25% da carga horária que antes seria presencialmente no formato síncrono, que é o formato em que os professores vão ter contato diretamente com as turmas.
E 75% da carga horária que antes seria presencial, ela vai ser através do desenvolvimento de atividades no formato assíncrono. Então é preciso muita disciplina e gestão do tempo. Não dá para a gente continuar usando os mesmos parâmetros que nós tínhamos enquanto estávamos com o calendário suspenso. É preciso uma organização pessoal, é preciso gerir o nosso tempo da melhor forma possível. Vamos perceber que é preciso coordenar as atividades dos momentos que vocês vão ter síncronos, as atividades que são para desenvolvimento das atividades assíncronas e ainda mais todas as atividades do nosso cotidiano. Então nós sabemos que existem estudantes que são casados, que têm famílias, estudantes que colaboram para cuidar de parentes como avô ou irmão. Então tudo isso precisa ser gerenciado e a gente sabe que essa não é uma articulação fácil, mas que a gente precisa ter disciplina e precisa fazer a tentativa na perspectiva de tentar organizar esses horários da melhor forma possível. O cumprimento das atividades precisa ser levado como prioridade, para que a gente precisa se atentar que nesse momento nós vamos ter menos componentes curriculares, sim, mas isso também vai ser desenvolvido no menor tempo. Então nós temos que dar conta dos componentes curriculares agora em 5 semanas. Então, e isso dividido em momentos síncronos e momentos assíncronos. Então é preciso que todos os estudantes estejam muito atentos aos prazos das atividades para que possa fazer de tudo para cumprir e assim não se transformar numa bola de neve. Ainda em relação à organização, a gente precisa considerar que a participação nas aulas remotas ela exige uma organização antes, durante e depois dos momentos síncronos. Por exemplo, se as aulas estão agendadas para as 7h45 da manhã, não dá para a gente acordar às 7h40. É preciso, a gente orienta que seja bem antes para que seja possível organizar direitinho o espaço, para que seja possível testar os equipamentos. Algumas coisas sempre alguns imprevistos sempre vão acontecer, mas boa parte do que pode prejudicar a nossa participação, ela pode ser evitada com organização prévia. Então é muito importante que a gente considere a antecipação desse momento das aulas síncronas com a organização pessoal. Também é importante comunicar às pessoas que residem com vocês, os seus familiares, enfim, as pessoas da nossa convivência, de que naquele momento, de que naquele período vocês estarão atentos aos momentos de aula. Durante a aula também é preciso fazer anotações, fazer observações de acordo com que vocês se sentirem mais confortáveis naquele momento que vocês considerem que funciona melhor para a aprendizagem de vocês. Também é preciso aproveitar da melhor forma possível, ao máximo, a interação com os docentes, aproveitar as colaborações dos outros estudantes, porque as dúvidas que eles estão expressando podem colaborar para a sua compreensão do conteúdo, enfim, e ficar muito atento às orientações que os professores darão em relação às atividades a serem desenvolvidas no formato assíncrono, em que você vai se organizar em relação ao tempo para desenvolver essas atividades. Então, tudo isso precisa ser considerado. Daqui a pouquinho, na continuação do vídeo, logo mais, Sara vai falar sobre o ambiente de estudo e a Aline Tomás vai dar mais detalhes em relação a algumas dicas para os estudantes, para aproveitar melhor esses momentos. Mas a gente já alerta que algumas coisas são bem simples, mas fazem toda a diferença. Como vamos evitar equipamentos que possam distrair, por exemplo, TV e rádio ligado, evitar que as redes sociais estejam abertas nesse momento das aulas, evitar assistir às aulas na cama, que é um local para descanso. Então, assim, daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre isso, mas já fica o nosso chamamento de atenção para esses pontos. Para finalizar, eu quero registrar mais uma vez que nós somos conscientes das dificuldades desse momento. Todos nós sabemos que ele não está sendo fácil, e não está sendo fácil para ninguém, mas vamos lembrar que ele é passageiro. Em breve, muito em breve, nós estaremos todos juntos lá no campus Ipanguaçu e poderemos retomar as nossas atividades como nós temos costume de fazer.
As dificuldades, elas nesse momento, elas são enormes. Algumas nós já conhecemos, outras nós prevemos e outras surgirão. Quando elas surgirem, vamos conversar, comuniquem aos professores, vamos dialogar. Bom, o importante é que a gente se sinta que nós estamos todos juntos nesse momento, né? Que os desafios são grandes, mas nós estamos juntos e venceremos juntos. Então, um forte abraço. Nós agradecemos os apontamentos realizados por nossa pedagoga e agora convidamos a psicopedagoga Aline Tomás, que trará algumas orientações sobre o estudo remoto. Oi pessoal, sou a Aline Tomás, neuropsicopedagoga, e hoje eu trouxe para vocês algumas orientações de estudo no contexto da pandemia. Vamos começar? Como estudar? Estudar exige mais do que paciência e força de vontade. Estudar também requer muita disciplina e o domínio de algumas técnicas, às vezes simples, para que o aprendizado seja feito com a máxima eficiência e o mínimo de tempo. Uma boa dica é não deixar tudo para a véspera. Isso é uma questão de reeducação de hábitos. Experimente tirar pelo menos 1 hora de seu dia para estudar o conteúdo das aulas dadas naquele dia. Com o tempo, você terá mais facilidade em compreender e memorizar toda a matéria e ainda sentirá uma queda no nível de estresse das vésperas da avaliação. Quando o conteúdo se acumula e você não sabe nem por onde começar a estudar. Com essa metodologia, o menos vai virar mais. A matéria estará sempre fresca na sua cabeça. E estudando menos, você estará aprendendo mais. Horários de estudo. Fixe horários. Fixe um horário diário de estudo e monte um plano de estudo, prevendo que vai estudar durante a semana. Descubra qual técnica de memorização funciona para você. Falar em voz alta, fazer resumos, montar esquemas, realizar exercícios, dramatizações ou estudar em grupo. Duração. Tenha em casa o seu espaço de estudo e cuide bem dele. Antes de começar o estudo, verifique se tem à mão tudo o que irá precisar, mas deixe na mesa somente o necessário. Não deixe acumular tarefas escolares, mantenha-as sempre em dia. Distrações. No horário de estudo, não faça uso de distrações. Não estude com rádio e TV ligados. Isso dificulta sua concentração. Organização. Preparação. O estudo organizado rende muito mais. O início, comece a estudar pelo mais fácil. Use sua concentração, evite conversas paralelas. Procure utilizar o que você aprendeu. Dê utilidade ao que estuda. Prepare na véspera o material de estudo. Verifique os cadernos e livros de que vai precisar. Crie hábitos. Estude um pouco todos os dias. É melhor do que estudar tudo de uma única vez. Dê uma olhada rápida no material que estudar. Observe os títulos dos parágrafos antes de estudá-los. Procure prestar atenção nos gráficos, tabelas e mapas do material. Eles podem ajudar na compreensão e retenção do material estudado. A cada capítulo, procure resumi-lo como um todo, em frase ou parágrafo curto. Revise o material periodicamente. Tenha o hábito de refazer os exercícios que errou nas provas e entenda por que errou.
Não deixe de entregar nenhuma atividade solicitada pelo professor. Tome como desafio as disciplinas que você encontra mais dificuldade e estude-as. Reconheça as áreas em que tem maior ou menor habilidade. Preste muita atenção na aula. Não deixe dúvidas para trás. Pergunte e pesquise. Procure anotar o máximo na aula. Antes de iniciar a atividade ou prova, leia tudo com bastante atenção. Resolva primeiro as questões que você tem certeza que sabe. Comportamento para estudar. Tire dúvidas. Refaça alguns exercícios e calmamente procure entendê-los. Não deixe de participar da aula e de todas as atividades propostas pelo professor e pelo instituto. Participe positivamente dos trabalhos, trazendo materiais de pesquisa e colaborando nas discussões. Ajude-se. Procure outras referências sobre o assunto que está apresentado para ampliar seus conhecimentos, como livros, revistas e filmes. Aproxime-se de um professor ou profissional que domine o assunto de seu interesse e aprofunde-o. Seja positivo. A força do pensamento positivo contribui para uma vida mental mais saudável. Estudo e qualidade de vida. Descanse. O corpo cansado assimila menos informações, por isso o sono é fundamental. Alimentação. A alimentação é a energia da vida. Procure alimentos que contenham açúcares naturais, como as frutas, porque o cérebro se alimenta exclusivamente de glicose. Procure não empanturrar e não ficar comendo durante os estudos, porque pode atrapalhar. Vai perder tempo porque a concentração estará dividida entre comer e estudar. Lazer e equilíbrio. Não deixe que problemas externos à escola atrapalhem seus estudos, principalmente no dia da avaliação. Produtividade depende do equilíbrio entre lazer e estudar. E não esqueçam, a prática, ela leva à perfeição. Então vamos praticar e exercitar o nosso cérebro. A Aline trouxe dicas importantes. Obrigada, Aline. Agora vamos acompanhar a enfermeira Sara Lira e algumas estudantes do campus Ipanguaçu que abordarão o ambiente para estudo. É com vocês, meninas! Boa tarde, Tereza. Boa tarde, queridos estudantes. Espero que vocês estejam todos bem. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre o local de estudo de vocês. Quais são os pontos importantes que precisam ser ajustados? O que é que a gente pode fazer em nossa casa para que a gente tenha um local um pouco mais adequado? Então, eu vou convidar algumas estudantes para mostrar aqui como elas estão fazendo na casa delas. Olá, boa tarde, eu me chamo Raquel, eu faço tecnólogo em agroecologia no IFRN de Ipanguaçu e eu vim mostrar a minha realidade para as outras aulas, as aulas remotas, né? Bom, eu tenho um quarto aqui na minha casa que eu não uso, todo mundo sabe que eu sou casada, né? Aí na minha casa tem 2 quartos e aí um eu usava e o outro não, né? Aí tava cheio de coisas, meu marido, né? Aí eu disse, não, Léo, a gente tem que organizar um local para eu estudar, porque eu já tenho déficit de atenção, então eu não posso estar num local onde tenha muita zoada, né? Aí eu já tinha 2 cadeirinhas aqui, que são essas banquinhas aqui. Aqui foi uma banquinha improvisadazinha que eu já tinha, que eu coloquei os livros, né, que já tinha aqui no quarto mesmo, normalmente, tá no escuro, porque o quarto também não tem luz.
porque eu não comprei ainda, mas, quer dizer, comprei. Hoje eu fui fazer as compras e coloquei uma luz, né? Aí, aqui é a banquinha que eu vou estudar e aqui é o computador onde meu marido trabalha, porque como a maioria das pessoas sabe, né? Como a pandemia chegou, a loja que ele trabalhava fechou e ele tá trabalhando em casa, né? E eu vou dividir o espaço com ele e o computador, né? No dia que não der para eu usar o computador, no horário que não der, dependendo do dia da aula, eu vou usar o celular com o tripézinho dele. Aí o quarto é aqui, ainda tem algumas coisas, né, que a gente vai ter que retirar, né, não olha bagunça, né. Coloquei uma cortina, que no caso já tinha, para quando for meu dia não ficar o sol muito forte entrando. Eu tenho problema de visão, aí eu vou colocar a cortinazinha e tal, e a minha realidade é essa, né, cada um tem sua realidade, e a minha é essa, né, e é só isso mesmo. Olá pessoal, me chamo Caroline Mabel, sou do curso de Licenciatura em Química, atualmente estou cursando o 7º período. Moro na cidade de São Rafael e fui convidada a mostrar um pouco do meu cantinho de estudos e também home office. Para isso vocês têm que entender um pouco da minha realidade. Moro com minha avó e tenho um cantinho só para mim, então isso facilitou bastante na hora de organizar. Aqui, como vocês podem ver na minha mesa, eu tenho os meus livros de química que ficam mais próximos de mim e escolhi essa escrivaninha porque tem nichos que facilitam bastante na hora de organizar para não perder muito tempo procurando eles. Aqui também eu guardo o meu copo d'água para não precisar ficar me levantando muito e perder a concentração. Utilizo de canecas de beber café para colocar os meus lápis como porta-lápis, como vocês podem ver, e também aqui na minha mesa fica o meu notebook. Agora ele está um pouquinho mais baixo, mas geralmente quando eu estou estudando, eu pego um ou dois desses livros e coloco aqui para aumentar um pouquinho a altura, porque eu tenho uma cadeira improvisada, a cadeira da minha cozinha, então para não ficar tão desconfortável para mim, para eu não ficar inclinando muito minha coluna, eu utilizo esses livros para apoiar. Também investi numa luminária, já que meu turno é à noite, então é interessante ter uma luz para focar em mim, já que a lâmpada do meu quarto é um pouco fraca. Do meu lado também fica os meus cadernos e a minha agenda, e atrás tem um plano organizacional que eu coloco com post-it as atividades que eu tenho na semana para não perder nenhuma delas. Então, outra coisa interessante para vocês verem é esse apoio para o celular. Eu pesquisei bastante na internet opções, só que geralmente eram muito caras, então eu pesquisei no YouTube um modelo de cano PVC, que é bem fácil e bem prático de ser feito e que ajuda bastante para as pessoas que utilizam apenas o celular para fazer videoconferência. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e uma boa volta às aulas. Olá, pessoal! Meu nome é Juliana de Moura e eu sou aluna do 5º período do curso de Licenciatura em Química do IFRN Campus Ipanguaçu. Eu vim aqui hoje a mostrar um pouco a vocês o meu local de estudo e como ele está organizado. Vocês podem observar que ele é um local bem amplo e bem iluminado. A primeira dica que eu dou a vocês é que ao escolher o seu local de estudo, busque um local na sua casa bem iluminado. Por quê? Para você não sentir dificuldade na hora de estudar, né? Na hora de ver lá os seus assuntos, para não prejudicar a sua visão. Vocês podem observar que eu tenho esse birô, mas eu não tinha uma cadeira apropriada para o estudo, porque eu só tinha aqueles banquinhos. Então, eu adquiri essa cadeira aqui, que ela é uma cadeira daqui de casa mesmo, sendo que é de balanço. Mas ela tem uma altura bem relacionada com a do birô e faz com que eu me sinta muito mais confortável em relação à coluna, em relação à postura na hora de estudar. Eu vou dar a vocês algumas diquinhas em relação à organização dos estudos. Uma das dicas que eu sempre faço, que eu sempre utilizo na hora de estudar, é colocar em post-its algumas informações das principais disciplinas, das disciplinas que eu tenho mais dificuldade.
Como vocês podem observar, eu tenho esse quadro que pode ser substituído por vocês por algum painel ou uma cartolina colada na parede. Eu coloco as principais informações das disciplinas que eu tenho mais dificuldade, seja fórmulas matemáticas, seja datas, seja assuntos, seja lembretes. A segunda dica que eu vou dar a vocês é colocar também algumas informações coladas na mesa. Eu coloco também algumas informações na própria mesa, para quando eu bater o olho, eu já lembrar de que retrata aquela disciplina. E na hora que eu estiver assistindo a videoaula, qualquer coisa do tipo, eu não me desconcentrar para ter que escrever, eu colo direto na mesa. A última dica que eu vou dar a vocês na hora dos estudos é quando vocês forem para o seu local, para o seu ambiente, levar consigo todos os materiais que vocês irão utilizar, todo o material didático, seja ele livro, seja ele computador, até mesmo a comida, né? A água e comida. Para que isso? Aqui na minha casa, eu estudo, quando eu venho estudar, eu trago tudo isso. Por quê? Porque se eu precisar ir buscar isso no quarto ou na sala, por exemplo, alguém que estiver em casa vai achar que eu terminei de estudar e vai pedir para eu realizar alguma tarefa. Então, eu sempre trago isso tudo que eu preciso para o meu cantinho de estudo e só saio dele quando eu realmente terminar e que eu realmente vi que eu concluí o meu objetivo. Bem, pessoal, esse era o vídeo. Muito obrigada pela atenção e eu espero que essas dicas sejam utilizadas por vocês. Até mais! Olá, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei em qual momento do dia vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Gabriele, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química do IFRN Campus Ipanguaçu. Eu curso o 7º período e eu vou compartilhar com vocês hoje o meu ambiente de estudo, que eu utilizo aqui na minha casa durante esse período de pandemia para estudar, certo? Aqui é o meu quarto, um ambiente em que eu utilizo para estudar, normalmente no período da noite. Bom, eu pedi aqui a ajuda da minha avó para poder gravar esse momento, Vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona. Normalmente, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa e quando não tem os afazeres de casa, eu venho para cá para estudar. Normalmente, como eu moro com a minha avó, ela precisa de uma certa atenção e acabei que na pandemia eu achei que ia ter mais tempo para estudar, ia ter mais tempo livre, mas infelizmente acaba surgindo outras situações que dificultam esse momento. Mas o tempo que eu posso, que eu tenho livre, ou quando eu estou fazendo alguma coisa, resolvendo algumas coisas de casa, algumas coisas pessoais, eu estou aqui, certo? Eu utilizo o computador, passei um bom tempo também sem computador, mas deu certo. Eu utilizo o computador ou livro, vai variar de acordo com a minha necessidade. E normalmente é essa, Minha rotina, eu trabalho, vou para casa. E eu vou apresentar para vocês a pessoa que me ajudou a gravar e que é minha avó, que eu moro com ela. Né, vó? Dá um tchauzinho aí. Então, pessoal, é isso. E eu espero que esse período passe logo, para que a gente possa se encontrar pessoalmente e dar continuidade aí com todos bem, com saúde, porque é isso que importa, Um abraço. Obrigado, meninas, pela fala de cada uma de vocês. Obrigado pela disponibilidade de mostrarem suas casas, de abrirem as portas do seu cantinho de estudo para partilhar conosco. E eu quero começar dizendo que vocês são privilegiadas, porque todas possuem um canto específico na casa para estudar. E nós sabemos que essa não é a realidade de todo mundo. Aí, gente, uma coisa interessante que a gente observa na fala das meninas é a criatividade, a iniciativa de improvisar e de ajustar para conseguir ter o seu local de estudo. Vocês vejam que Raquel utilizou um quarto da casa que tinha outra utilidade, que guardava as coisas do esposo dela. E ela teve a iniciativa de ajustar aquele espaço, de pegar uma cortina para colocar lá, para ajustar a iluminação, que é muito importante.
Já Caroline, vocês podem observar que Caroline foi super criativa para criar o suporte de celular. Caroline tem um espaço de estudo muito bom, né? Mas ela não tinha um suporte para o celular. E também esses suportes de celular que são vendidos, a maioria quebra muito fácil. Então o que é que ela fez? Ela foi pesquisar no YouTube e viu como fazer um suporte de celular em PVC. Outra ideia criativa e também super essencial foi a de Juliana. Juliana tinha um banquinho para sua mesa. Apesar de ter uma mesa maravilhosa, muito espaçosa, ela não tinha uma cadeira adequada. E quando a gente passa muito tempo sentado, se a cadeira não der um bom apoio para as costas, não tiver uma boa altura em relação à mesa, isso vai causar dores nas costas. Então o que a Juliana fez? Pegou uma cadeira de balanço que ela já tinha e ajustou para colocar lá junto da mesa dela de estudo. Gente, então a gente percebe que com criatividade e com pouco recurso, a gente pode estar ajustando o nosso espaço em casa. Por mais que você não tenha um quarto específico para estudo, uma mesa e uma cadeira só sua, você pode tentar usar o que você já tem em casa para deixar da forma mais confortável possível, pensando sempre na sua saúde durante o seu momento de estudo. Outro ponto importante, falado por Juliana e Caroline, diz respeito às notas, às informações sobre estudo, os lembretes, né? Que Caroline tinha lá o seu quadrinho, Juliana colocava na mesa. Então é importante que vocês vejam também uma forma de organização para lembrarem dos seus horários de aula, das suas atividades pendentes, dos assuntos que vocês precisam revisar mais vezes, porque quando a gente anota, fica mais fácil de organizar e principalmente de lembrar daquilo que a gente não gosta. E aí vem um ponto que Gabriele falou muito bem. Na fala de Gabriele, a gente percebe a preocupação dela, tanto em ajudar com os afazeres domésticos, como em manter sua avó envolvida na sua vida acadêmica. Então, uma dica importante que fica para vocês a partir da fala de Gabriele é que conversem com suas famílias, digam a eles o horário que vocês vão estar estudando, partilhem com eles essa organização, porque com certeza eles serão aliados de vocês, tá certo? E não esqueçam de ajudar nos afazeres domésticos. E aí, pessoal, para finalizar a minha fala, eu vou dizer a vocês que além dessas dicas dadas pelas meninas que foram muito importantes, vocês precisam lembrar de beber água. Então, sempre que for assistir aula, sempre que for sentar para estudar, leve sua garrafinha de água, leve um copo com água e já deixe lá perto para que você não esqueça. Se possível, leve algum lanche, uma fruta, uma bolacha, evitem esses lanches muito industrializados. Terceira coisa, lembrem que vocês precisam se alongar. Depois de pelo menos 1 hora ou no máximo 2, vocês precisam fazer alongamentos simples, esticar as mãos, esticar os braços. No YouTube tem vários vídeos de alongamentos que você pode fazer em escritórios e que se adaptam a fazer em casa, até com a cadeira ou mesmo em pé. Não precisa de muita parafernália para fazer um bom alongamento. E por fim, pessoal, eu quero lembrar vocês que para aprender bem, a gente precisa dormir bem. Então não esqueçam de ajustar o horário de sono de vocês, de tentar manter uma rotina, porque é durante o sono que a maior parte das informações que vocês absorveram durante as aulas vão ser gravadas em suas mentes. Então lembre que vocês precisam dormir bem. A gente vai ficando por aqui hoje, minha gente. Eu já falei demais, vocês já estão ficando cansados de mim. Mas não esqueçam, quando vocês estiverem assistindo aula, lembrem: eita, Sara disse que eu preciso ficar numa cadeira adequada, preciso ajustar minha coluna. Eita, Sara falou que eu preciso dormir bem. Lembra da água, lembra da comida, tá certo? São muitas informações, mas eu espero que alguma delas tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus e agora é com você, Tereza. Nesse momento de orientações sobre o ensino remoto, não poderíamos deixar de falar sobre a segurança na rede. Para falar um pouco mais sobre esse tema, teremos a participação do professor Jefferson Igor Duarte Silva. Olá, pessoal. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao IFRN Campus Ipanguaçu. É uma satisfação enorme tê-los entre nós, certo? Vamos lá, pessoal.
O objetivo dessa fala rápida aqui com vocês é falar um pouco sobre segurança, né? Segurança da informação, segurança de redes e o que a gente pode fazer sobre isso, tá certo? Meu nome é Jefferson, eu sou professor da área de informática e especificamente eu ensino como as comunicações acontecem. Por exemplo, quando você escolhe um site no navegador e dá um Enter, como é que esse site chega até você? Por que que chega? Compreendem? Quando você dá um clique numa partida online, jogando, como é que esse seu comando chega até o outro jogador? Enfim, essas coisas. Certo? Vamos lá. Primeiro, segurança. Isso é coisa do povo da informática ou não? Não é, pessoal. Por quê? Todos nós temos algo a perder. Seja a nossa reputação, alguma informação que a gente não queira tornar pública, não é? Então, segurança, na verdade, é uma coisa de todos, certo? Acontece muitas vezes que o pessoal da informática, digamos assim, acabam se envolvendo um pouco mais, por geralmente envolver a própria área da informática. Mas, de um modo geral, todos que usam qualquer coisa eletroeletrônica deveriam se preocupar com segurança, tá certo? E eu vou apresentar aqui algumas pequenas sugestões, né, que eu dou para todos os estudantes, de um modo geral, mas que podem se estender, por exemplo, para familiares, sem problema algum. E vocês vão entender já já o porquê, tá certo? Primeira coisa, eu dividi em duas etapas, sugestões para dispositivos móveis e para navegação num computador, tal, certo? Quando a gente fala de dispositivos móveis, eu estou me referindo ao quê? A um smartphone, a um tablet, tá certo? E você pode pensar, poxa, mas e que marca? Não, qualquer um. Isso é algo mais genérico. Eu estou falando aqui de coisas mais básicas, tá? Iniciais. Então, se você é um aluno, por exemplo, da EJA, ou de um curso subsequente, ou mesmo um curso superior, ou integrado em meio ambiente, agroecologia, isso aqui se aplica a todos vocês, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, autenticação em duas etapas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o número imenso de golpes que têm sido aplicados através do WhatsApp. O pessoal conseguindo sequestrar a sessão e se passando por outros. Eu mesmo, né, já presenciei alguns golpes em pessoas próximas e parecia tudo ser verdade. Mas quando você ia ver, na verdade, alguém entrou em contato, pediu um SMS que chegou, a pessoa deu, tal. E aí teve o acesso ao WhatsApp, digamos, clonado, tá certo? Outra coisa, isso se restringe ao WhatsApp? Jamais. Instagram já permite esse recurso também de autenticação em duas etapas ou em dois fatores, tá certo? Gmail já permite, Outlook. Aí por que vocês acham que é importante ativar esse recurso? Se você pensar, poxa, meu e-mail não tem nada, mas por que vai ser útil? Porque a pessoa pode usar seu e-mail para acessar uma conta sua, por exemplo, no Magazine Luiza, num site como Casas Bahia, e efetuar uma compra em seu nome. Compreende? Então é muito delicado. Tenham muito cuidado com isso. Cada plataforma dessas que eu estou citando, só você botar no Google como ativar a autenticação em duas etapas, o WhatsApp, o Instagram, e o próprio site oficial vai informar. E o que é essa autenticação em duas etapas, né? Eu estou falando, mas não expliquei. Pois bem, é simples. Você basicamente vai ter que dar duas informações para a aplicação, né? Para o WhatsApp, para o Instagram, para o Gmail. E que informações seriam essas? Primeiro, a senha, né? O login e senha. A segunda, geralmente, é um SMS, né? Que esse sistema, esse aplicativo, esse site manda para você ou manda um código para o seu e-mail. E aí, quando a pessoa tentar acessar o seu WhatsApp, o que vai acontecer? Vai pedir um código. Quando pedir o código, ele não vai ter essa informação, porque ele não está com o seu telefone, ele não é você.
Compreendem? A partir daí, pronto. Ele não vai conseguir acessar. Perfeito? Mesma coisa no Instagram. Alguém conseguiu pegar ali seu login, sua senha, viu você digitando, tal. Quando colocar, vai pedir a autenticação, um código SMS, e ele não vai ter. Então, ele não vai conseguir ter acesso. Compreendem? Segundo, se você é usuário Android, use aplicativos presentes na Google App Store. Por quê? Porque lá, pessoal, querendo ou não, os aplicativos foram testados. Se sabe, se tem uma segurança mínima a respeito da idoneidade, né? A respeito que esse aplicativo não é danoso para você ou para o seu telefone. Aí você pode dizer, poxa, mas eu vi na internet alguns casos onde aplicativos oficiais conseguem capturar informações e tal. Então, pessoal, isso é exceção. De um modo geral, o próprio Google atua evitando isso, sempre fiscalizando tal. Então, tenham cuidado, tá certo? Outra coisa, desbloqueio de tela. Nada de botar senha 1234, 123456, aquele códigozinho com o dedo, né, em L. Pelo amor de Deus, não façam isso. Usem códigos mais interessantes. Então, usem uma senha diferente, aquele código de tela bem diferente. Sempre que possível, use biometria, tá certo? Porque isso você dificulta, caso alguém pegue o seu telefone, que consiga acessar. Você pode pensar, poxa, mas por que eu não vou querer que alguém acesse? Primeiro, tem informações sensíveis suas no seu telefone. Uma conversa com um amigo, com um parente, com um namorado, namorada, esposa, esposo. Então, nem tudo você quer que se torne público, tá certo? Ou mesmo alguém mandar um e-mail através da sua conta de e-mail, postar alguma coisa no seu Instagram, no seu Facebook, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto fundamental é a atualização de aplicativos e sistema operacional. Tenha o hábito de sempre não, né? Sempre é demais, mas de vez em quando, acessem lá a Play Store, certo? Lá tem um cantinho, né, naquelas 3 barrinhas no canto superior esquerdo. Quando você clica nela, aparece meus apps e jogos. Crie o hábito de sempre atualizar, tá certo? Lá vai verificar as atualizações e vai sempre liberar ou não para você baixar. Sempre atualize, tá certo? É importante. Por quê? Porque essas atualizações corrigem falhas de segurança. Então é muito interessante deixar sempre atualizado. Muitas vezes também corrigem alguns probleminhas que prejudicam o desempenho da aplicação. Então pode até ficar um pouco mais rápido, tá certo? E o bloqueio remoto. Esse recurso é aquele onde você consegue, teve o celular roubado, tá certo? E aí, como é que você faz? O Google disponibiliza isso. Você conseguir acessar esse seu dispositivo, tá certo? Remotamente e pelo menos formatar, se a pessoa se conectar numa rede Wi-Fi ou botar um chip, compreende? E por que isso é importante? Novamente, para poder a pessoa não ter acesso a alguma informação sensível sua, tá certo? Então é simples, coloca no Google, né? Lá tem a página do próprio Google ensinando a fazer isso, tá certo? O iPhone já tem esse recurso há algum tempo, então também, salvo engano, o nome da função do iPhone é encontrar meu iPhone. E no Google também tem, tá certo? Então só você botar encontrar ou limpar o dispositivo Android perdido. E aí tem a página do Google que ele diz: acesse android.com/find, faça isso, isso e aquilo, tá certo? Isso é muito importante, porque você consegue pelo menos impedir que a pessoa veja o seu conteúdo, tá certo? E quando a gente fala de navegação web, né? Eu estou no computador, como é que eu faço? Primeiro, use sites HTTPS. Você vai pensar, o que é isso? Nunca ouvi falar nessa sigla, não faço a menor ideia, nem sei se usa atualmente ou se não uso. Calma que eu mostro já 2 exemplos. Cofre gerador de senhas. Todo mundo concorda que decorar senha pode ser muito chato.
Então, muitas vezes, o que a gente faz? Usa uma única senha para tudo. E uma senha simples, que dê para decorar. Ou então, quando é uma senha mais difícil, a gente anota num pedaço de papel, num post-it. Isso é horrível. Não façam isso, tá certo? Para isso, a gente tem recurso nos navegadores mais recentes de cofre e gerador de senha. Cofre para ele salvar a informação de login e senha, tá certo? E gerador para ele gerar uma senha grande, difícil, com letras, números, caracteres especiais, tá certo? Para o caso de alguém tentar acessar sua conta num site como Casas Bahia, Gmail, ou mesmo no Swap, aqui no Instituto, né? A pessoa não consiga, tá certo? Múltiplos e-mails. Isso aqui é um ponto muito interessante. Quem começou a sugerir isso foi a Apple há alguns anos atrás, e faz todo sentido. Por quê? Sabe aquele site que você não está confiando muito, ou que você vai fazer uma única compra, tal? Crie um e-mail à parte para isso. Por quê? Porque nem sempre esses sites menores adotam todos os protocolos de segurança como deveriam. Então, se alguém conseguir invadir e pegar a base de usuários, lá vai ter um e-mail que você usa muito pouco. Então, não vai ficar lhe mandando mensagens que você não quer com tanta frequência, spam, essas coisas, tá certo? E navegação anônima. Esse é outro ponto fundamental. Por quê? A navegação anônima permite que você acesse sem deixar rastros no computador. Como assim? Você vai a uma lan house, você vai usar um computador de uma pessoa que você não conhece. Você sabe se aquele computador não tem vírus? Você sabe se a pessoa depois não vai olhar seu histórico de navegação, algo do tipo? Então, para isso existe a navegação anônima. Tudo que você fizer enquanto está acessando a navegação anônima não será armazenado de forma definitiva, permanente, tá certo? Então vamos lá. HTTPS, como é que eu vejo isso? Como é que eu sei? É simples. Quando você acessa um site, ao lado dele, ao lado esquerdo, vai ter um cadeado. Se tiver o cadeado é porque está usando HTTPS. Isso significa o quê? Que essa comunicação está sendo estabelecida de forma segura, tá certo? Já quando não tem o cadeado, tem uma exclamação ou algo do tipo, é porque aquela comunicação está sendo de forma insegura. Qualquer um que consiga capturar essa sua mensagem no meio do caminho, né, entre o seu computador e o site, o que for que você esteja acessando, vai conseguir ver exatamente o que você está acessando, tá certo? Então sempre dê preferência para sites que tenham esse cadeado. Pode olhar sites como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Casas Bahia, Magazine Luiza, Shoptime, Submarino, todos vão ter o cadeado, tá certo? Por quê? Porque isso é fundamental, porque você está mandando informações ali do login, senha, CPF, cartão de crédito, tá certo? Então sempre fiquem atentos a esse detalhe. Na questão da senha, como eu falei, eu tentei criar um e-mail aí quando eu cliquei em senha, o Chrome já apareceu, já apareceu essa janelinha. Usar senha sugerida, uma senha gigantesca. Qual é a probabilidade de eu decorar essa senha? É 0. Eu não vou decorar. Mas eu fico tranquilo, porque eu mando ele usar essa senha, continuo o procedimento. Quando eu clicar em finalizar o processo, vai aparecer senha salva, ou vai dizer o seguinte: deseja salvar essa sua senha? Aí você salva. E aí onde você entrar com sua conta do Google, tá certo? Ele já vai carregar suas senhas salvas. E serão senhas mais complexas, mais difíceis de alguém tentar acessar, tá certo? A navegação anônima, como é que a gente faz? Clica nos 3 pontinhos, né, no Google Chrome, tem lá, nova janela anônima. No Firefox vai ter a opção nova janela privativa. O nome é diferente, mas é o mesmo recurso, tá certo? Então, sempre que estiverem utilizando um computador não tão seguro, que não é seu, façam isso, ativem esse modo de acesso, tá certo? E aqui algumas recomendações para quem é curioso, gosta dessa área de segurança, ou ficou interessado e quer conhecer um pouquinho mais. Eu vou recomendar aqui alguns conteúdos, tá certo? Tem diversos tipos. Primeiro, uma série, né, Mr. Robot.
É uma série já um pouco mais antiga, mas que é uma das melhores relacionadas à segurança, porque mostra exatamente como acontece na vida real, tá certo? É uma série bem premiada, não tem apenas esse prêmio de 2015, já tem mais, e é bem interessante. Para os que gostam de olhar a nota, né, da avaliação da série, essa aí tinha uma nota 8.9. Agora já está um pouco diferente, mas ainda assim está bem alta, certo? Um documentário do Netflix chamado Privacidade Hackeada, que mostra como as redes sociais, como, digamos, a parte da internet, uma parte da internet, consegue capturar informações suas, tá certo? Então eu recomendo que assistam. Você pode pensar, poxa, mas eu não sou da informática, novamente, eu sou aqui de outra área. Assista, que você vai ver o que eles fazem com seus dados, tá certo? E aí talvez você repense um pouco os seus hábitos de navegação em redes sociais, tá certo? Por fim, o dilema das redes. Esse é mais recente, é um conteúdo original Netflix que mostra, fala um pouco sobre o que as redes sociais se tornaram, né? E entrevistam várias pessoas que ajudaram a desenvolver as redes sociais, tudo mais. É bacana, é bem interessante também de se assistir, tá certo? Para quem preferir ler, quiser um conhecimento mais técnico, começa, eu coloquei aí em ordem de complexidade, tá? A Arte de Invadir e a Arte de Enganar, ambos de Kevin Mitnick, ou Mitnick. Foi um grande hacker e ele conta um pouco de tudo que aconteceu e como aconteceu na vida dele, é bem bacana. Outro, Certificação Security Plus, aí já é um pouco mais técnico, eu recomendo o pessoal que vá seguir na área de informática, porque aí já fala, tudo bem, eu compreendo que segurança é importante, mas como eu faço? Esse como, né, do ponto de vista do servidor, do sistema, do aplicativo, aí você começa a ver com esse livro. E Criptografia e Segurança de Redes, do Stallings, é um livro que a gente adota na licenciatura para a disciplina de Segurança da Informação. Também é um livro mais técnico, mas muito bom, um clássico, tá certo? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Encerro aqui com algumas sugestões de links para quem quiser acompanhar um pouco dessa área. E se cuidem. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Muito grata pelas explicações, professor Jefferson. Pessoal, esperamos que tenham aproveitado todas essas explanações e orientações. Desejamos um ótimo retorno às aulas e endossamos que estamos todos juntos nesse grande desafio. E lembrem-se, nos próximos dias, outros vídeos e atividades serão lançados dentro da programação da Semana de Acolhimento. Fiquem atentos. Abraço virtual e até mais!